Para os fabricantes, o Brasil já teve o carro mais caro do mundo e também o mais barato. Qual o efeito do câmbio flutuante nos preços dos veículos? O câmbio distorce. O câmbio é uma medida apenas quantitativa. Nós precisamos, para realmente discutir a questão do preço do automóvel, analisarmos de forma qualitativa. Várias denúncias foram feitas, principalmente no ano de 2011 e 2012, que nós tínhamos o preço mais caro do mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu vendo um carro por R$30 mil e não aumentamos o preço, basicamente, desse veículo desde 2004. Em junho de 2004, o câmbio era de R$ 3,13. Portanto, o carro de R$30 mil valia $10 mil. Em julho de 2011, o câmbio chegou praticamente a R$ 1,50. Esse mesmo carro que eu vendo por R$30 mil, nós passamos a sofrer a acusação de estarmos vendendo o mesmo carro por $20 mil, dobrou o preço em dólar. O mesmo efeito é o contrário. Vamos supor, nós importávamos um veículo por $10 mil. Em 2004, o importador teria que pagar imposto na alfândega sobre R$30 mil. Em 2011, ele continuou importando por $10 mil. Ele passou a desembaraçar em 2011 na alfândega brasileira por R$15 mil. Então, este é um efeito que nós precisamos tomar muito cuidado na hora de analisarmos. De outro lado, quando vamos entrar em análise qualitativa, nós precisamos ver os subsídios à produção do país produtor, em que nós estamos comparando o preço dos veículos. Nós precisamos ver se esse outro país que nós estamos comparando não controla o seu câmbio. Enquanto aqui no Brasil nós temos câmbio flutuante. Pegamos aqui um Gol em 1995, custava cerca de R$10 mil. Hoje, em 2014, custa R$31 mil. Se nós atualizássemos pelo índice de inflação corrente, esse veículo Gol deveria custar ao consumidor hoje R$38 mil. Portanto, nós reajustamos bastante abaixo da inflação. Esse mesmo carro, em dólares, em 95 custava $8.800. E hoje custa $13 mil. Puxa vida, aumentou. Só que eu tive, em 2002, esse mesmo veículo foi comercializado no Brasil por $4.100. Cadê as denúncias ou as matérias que nós tínhamos na época? O carro mais barato do mundo. Não existe carro no mundo vendido a $4 mil. Eu lembro quando o ex-presidente Itamar lançou o carro popular, ele fixou em $7 mil. Também, naquela época, era o carro mais barato do mundo. Então, muito cuidado quando a gente faz um comparativo. E uma coisa interessante a gente observar que as remessas aumentam muito quando o câmbio está baixo. Então, a remessa de lucro ela está diretamente ligada à taxa de câmbio. Porque o que parece que o preço é o mesmo, o que muda é a variação cambial. É justamente onde as montadoras lucram mais nas remessas de lucro. A questão dos dividendos, quando se levantou a remessa de 3,3 bilhões de dólares, quero lembrar que essa linha não é somente de montadora, é uma linha que pega as montadoras, setor de autopeças, setor encarroçador, é uma cadeia maior. Mas mesmo se esses 3,3 tivessem remetido pelas montadoras, é um setor que fatura $100 bilhões por ano. Então, não estamos falando de remessa de 3%. É metade do que a poupança remunera para quem coloca dinheiro. Então, me parece algo que eu também não tenho vergonha nem de lucrar e nem de remunerar o capital aplicado aqui no Brasil. Esta audiência está sendo acompanhada pelas redes sociais oficiais do Senado Federal. Há um acompanhamento do sistema Alô Senado e até agora. Nós começamos essa audiência faz 30 minutos. 200 pessoas nesse período mandaram perguntas. 200 pessoas, estão aqui, 200 pessoas. Então, é apenas para dar o sinal da relevância. O Antônio Carvalho Barbosa, ele é de
o estado de São Paulo. Na Índia, ele diz, já existe um carro chamado Nano, que custa, em nossa moeda, cerca de R$ 4.240. O governo brasileiro parece criancinha brincando de faz de conta. Já se sabe desde o tempo da dentadura que tudo se resume a impostos altos e, portanto, custos altos. Simples assim. O que deveria estar discutindo é por que o Brasil nunca desenvolveu o seu próprio automóvel, porque não há investimento em tecnologia nacional. O tal do Nano, é um carrinho pequeno, não chegou a vender, falaram que é um barato, mas mesmo na Índia não chegou a dar resultado. Né? A gente tem que pensar do ponto de vista de construir um país, e o Brasil é um país, como eles gostam de dizer o termo em inglês, um player do ponto de vista de vender carros e produzir automóveis. A gente tem condições de produzir automóveis e exportar. Já exportamos nos anos 80, quem não lembra, no Iraque, os Passat. Eu tive na China, vi um monte de Santana, né? Da época que a Volkswagen produzia. Estamos caminhando, mas precisamos de um suporte maior aí do empresariado brasileiro, porque parte do empresariado também está virando mero revendedor. Se aproveitando de algumas leis que são interessantes, como o ex-tarifário, a gente está discutindo isso dentro do Inovar, para mudar algumas coisas, porque às vezes o cara deixa de produzir aqui, começa a comprar da China e vira revendedor da Avon, vamos dizer assim, né? Veja em instantes. Cresce o número de recalls e faltam peças de reposição. Ele está com o carro dele parado desde dezembro na concessionária porque não tem peça.